Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora nós estamos com a questão de número 33 da prova de 2017 da SpaceX. Algumas viaturas militares administrativas possuem motores a combustão que utilizam como combustível a gasolina. A queima, combustão de combustíveis como a gasolina nos motores a combustão fornece a energia essencial para o funcionamento dessas viaturas militares. Considerando uma gasolina na condição padrão, e aí foi dada aqui temperatura e pressão, composta apenas por N-octano, e aí foi dada a fórmula, e que a sua combustão seja completa, e ele disse que a formação exclusiva de CO2 e água, gasosos como produto, são feitas as seguintes afirmativas. Então a gente tem as entalpias de formação e as massas atômicas, e na 1 ele diz que a combustão da gasolina é uma reação exotérmica. Quando a gente diz que uma reação é desse tipo aqui, exotérmica, a gente está querendo dizer que ela libera calor. E pessoal, toda reação de combustão só faz sentido se ela liberar calor, né, para gerar trabalho. Então a afirmação de número 1 está certíssima, tá? Então é uma parada que se você não sabia, a partir de agora fique sabendo, tá? Toda reação de combustão, ela libera calor. Se a afirmação de número 1 está certa, a gente pode eliminar qual afirmação? Ó, a letra D não pode ser, porque não tem a 1 como correta. Então a gente já tem uma alternativa eliminada. Vamos lá, para 2. Na combustão completa de 1 mol de gasolina, são liberados 16 mols de gás carbônico. Então a gente precisa escrever essa reação de combustão. Combustível mais comburente forma. No caso, se nosso combustível tiver carbono, então ela vai formar CO2 mais água, tá? E aí, galera, eu queria dar um bizu para vocês que é o seguinte: nem todo combustível, a combustão completa, vai formar CO2. O CO2 só vai ser formado se o meu combustível tiver carbono. Então, se por acaso ele não tiver, o processo não vai rolar, tá? Não vai rolar com liberação de carbono. Um exemplo clássico disso é a combustão do gás hidrogênio. Então, a combustão do gás hidrogênio, que é um combustível, ao invés de formar CO2, né, percebam que não tem carbono, vai formar apenas água, tá? Então é legal que vocês fiquem ligados aqui nesse detalhe. E aqui o nosso combustível, como é o N-octano, a gente vai ter C8H18, a gente vai colocar o comburente, que é o gás oxigênio, e isso aí vai formar o quê? CO2 mais água. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai partir para a etapa de balanceamento da equação. Então a gente pode aplicar aqui a regrinha do macho, né, que é para balanceamento, onde nós vamos começar pelo carbono. Então tem 8 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Então coloco um 8 aqui na frente. Agora que o carbono já está balanceado, a gente vai para o hidrogênio. Tem 18 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Coloco um 9 aqui na frente, né? 18 dividido por 2 vai dar 9, então coloco 9 na frente. E por último, o oxigênio. Então observem que, se a gente for contabilizar os oxigênios do lado direito, aqui eu vou ter 16, e aqui eu vou ter 9. Então 16 com 9 vai dar 25, então coloco 12,5 aqui, tá? Essa equação aí é uma equação muito famosa, mas muito famosa mesmo, tá? É comum esse tipo de equação cair em outros vestibulares, até mesmo o Enem já cobrou esse tipo de equação aí, a questão do balanceamento. Na questão aqui, ele diz que se eu tiver 1 mol, né, no caso completa de 1 mol de gasolina, que no caso a gente usa aí como referencial o C8H18, ele diz que são liberados 16 mols de gás carbônico. E aqui na equação, você está vendo que eu tenho 1 mol formando apenas o quê? 8 mols de CO2. Então a afirmação de número 2 não está certa. Estaria certo se aqui fosse 8 e não 16. Então a gente vai eliminar qualquer afirmativa que tenha a 2. Então a letra A apresenta a 2 como correta, então eu vou eliminar a letra A. E aí a B não tem a 2, a letra C tem a afirmação de número 2, então eu elimino. E na letra E não tem. Então a gente está entre a letra B e a letra E. Pelas alternativas, você que estaria fazendo a prova, não era para você perder tempo em verificar a 3. Por quê? Porque a afirmação de número 3 aparece nas duas alternativas que restaram. Então, em tese, você iria direto para 4. Só que como o gabarito comentado visa revisar matérias e tal, então a gente ainda assim vai fazer a análise por que a 3 está correta, tá?
Então, olha só. Na número 3, ele diz que a entalpia de combustão, ou seja, o calor de combustão dessa gasolina, é de menos 5.080 kJ por mol. Como que a gente chegaria nesse valor? Usando os calores de formação. Então, a gente ia pegar essas informações e substituir aqui. Então, no caso do C8H18, a gente sabe que é menos 250, tá? O O2, como é uma substância simples, né, na forma alotrópica mais estável, é zero, tanto que a questão nem mencionou aqui, então aqui é zero. Aqui é 8 vezes o valor do CO2, que cada um vale menos 394. Esse valor aqui eu deixo, tá? Aí aqui vai ser o quê? Somado com 9 vezes o valor da água, que é menos 242. E por que eu tenho que multiplicar? Por causa do coeficiente estequiométrico, tá? Se eu tenho 9 águas, eu tenho que multiplicar pelo valor de cada água. E aí, galera, quanto que isso aqui vai dar do lado direito da equação? Então eu estou com uma calculadora aqui, só para poder facilitar. Então 394 vezes 8, aqui vai dar 3.152 negativo. Aí aqui vai dar o quê? A gente vai ter 9 vezes 242 negativos. A gente vai ter menos, a gente vai ter menos 2.178, tá? Então a gente vai ter que somar esses dois números negativos. Então, menos 2.178 somado com 3.152 negativo, a gente vai ter o quê? Menos 5.330 do lado direito. Então, do lado direito, o valor das energias vai dar menos 5.330. E aqui, como só tem um mol, é menos 250 kJ. E aí eu vou fazer aquela continha, né, que é ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. ΔH é igual ao quê? A menos 5.330 menos o quê? Menos 250. E aí eu vou fazer o cálculo chegando a esse valor que foi mencionado aqui, que é menos 5.080, né? Porque aqui menos vai dar mais, tá? E aí a gente chegaria a menos 5.080 kJ por mol. Estaria certo. Agora a questão da 4, ele diz assim, olha, o calor liberado na combustão de 57 gramas de gasolina é de 1.270 kJ. Aí aqui, galera, é uma estequiometria envolvendo termoquímica, que é algo muito comum na prova da SpaceX, né? Isso aqui a gente está trabalhando com uma estequiometria. Então, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que quando eu tenho o octano entrando em combustão, aquela reação ali, né, com base em 1 mol, ela vai liberar o quê? Aquela energia que a gente viu anteriormente, que é o quê? De menos 5.080 kJ, tá? Então tá aqui, menos 5.080 kJ. Então essa pergunta, ele quer saber, com base na massa de gasolina, a energia. Então o comparativo é com base na massa da gasolina com a energia. Então a gente tem aqui uma estequiometria, tá? Então a gente precisa puxar precisa puxar aqui nessa informação das massas atômicas para ver qual é a massa do octano. E observem que ele deu a massa do oxigênio, que a gente não vai usar, tá? Se o cara não tá ligado nisso, ele acaba usando aí a parada à toa. Bom, primeiro a gente vai calcular qual é a massa do C8H18 na equação. Então a gente vai ter 8 carbonos, então a gente vai fazer 8 vezes 12, né? Que é a massa do carbono, e vai somar com o quê? 18 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. E aí a gente vai até aqui, já vai ter 18, né? 8 vezes 12 vai resultar em quanto? A gente vai ter 96. 96 somado com 18, a gente vai ter 114 gramas por mol. Então, como aqui só tem 1 mol, então a cada 114 gramas de C8H18, que é o que está na equação, eu libero essa energia que é o que está na equação, tá? E aí observem que eu vou colocar aqui liberados. Se é liberado é porque é negativo, eu não preciso colocar esse negativo aqui, tá, gente? A parada acaba sendo redundante. E aí eu vou pegar, ele diz aqui na questão que 57 gramas libera isso, eu vou jogar 57 gramas de C8H18 aqui, e aqui X. Galera, já dá para observar que 57 é a metade de 114. Então a gente vai precisar trabalhar o quê? Com a metade de 5.080. Crianças, a metade de 5.080 vai dar 2.540. Tá? Então essa seria a energia liberada e não 1.270. Então a gente teria a letra E como afirmação como alternativa para marcar aqui essa questão.
Beleza, galera? Então essa foi a resolução. Um mega abraço e até a próxima.